E se no meio da sua maior confusão, Deus falasse com você enquanto você dorme? Às vezes, é no silêncio da noite que os gritos da alma se tornam mais fortes. O corpo repousa, mas o coração permanece aceso, tentando entender o que a razão não consegue explicar. José conhecia o silêncio, mas naquela noite o silêncio dele era diferente. Não era o silêncio de quem espera, era o silêncio de quem não compreende. Como podia Maria, aquela mulher pura e prometida, estar grávida? Como olhar para ela e ainda assim não encontrar nenhuma mentira em seu olhar? A verdade parecia escapar, e a paz também. Enquanto o mundo dormia, José estava em guerra por dentro. A cabeça rodava, o peito apertava. Ele era um homem justo e diante da lei sabia o que deveria fazer. Mas o amor que carregava por Maria não permitia uma decisão fria. Por isso decidiu deixá-la em segredo, afastar-se sem ruído, sem vergonha, sem condenação. Mas como encontrar descanso diante de tamanha dor? Como dormir quando a dúvida atravessa a alma como uma espada invisível? Você já passou por isso? Já se deitou tentando fugir dos pensamentos, mas eles vieram com mais força ainda? Já enfrentou noites em que o travesseiro se torna o único confidente? José estava assim, um homem de fé, cercado de perguntas. Um coração em conflito diante de um mistério que ultrapassava a lógica. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Na tradição antiga, os sonhos eram mais que imagens soltas. Eles eram canais. Quando as palavras humanas não bastavam, Deus falava assim. E foi justamente ali, no limite da razão, que o céu tocou a terra. Enquanto o sono tomava conta do corpo cansado de José, algo extraordinário acontecia no invisível. Um anjo se aproximava. Não era fruto da mente perturbada, não era a alucinação de um homem aflito. Era um mensageiro do alto, trazendo uma revelação que mudaria tudo. Revelado no sono, mas gravado no espírito. A voz do anjo não apenas esclareceu o que parecia confuso, mas também conferiu uma missão. José, filho de Davi, não temas. Palavras que acenderam luz onde antes só havia sombra. Palavras que não apenas tiraram o medo, mas o substituíram por algo muito maior. Obediência, fé, coragem. José não acordou o mesmo homem. Mas antes que esse despertar acontecesse, algo ainda mais profundo precisava se cumprir naquela madrugada. A presença de Deus estava ali, moldando o destino da humanidade através do sono de um carpinteiro silencioso. E é nesse exato momento que tudo muda. A presença de Deus estava ali, moldando o destino da humanidade, através do sono de um carpinteiro silencioso. E ao olhar para essa cena, tão íntima e ao mesmo tempo tão grandiosa, talvez algo dentro de você também se mova, porque no fundo, todos já tivemos noites como a de José, momentos em que o que nos resta é confiar, mesmo sem entender. E quando isso acontece, compartilhar o que sentimos não é só uma forma de desabafo, é também um gesto de fé. Se esse trecho tocou algo dentro de você, escreve aqui nos comentários. Pode ser uma lembrança, uma dúvida, um pedido, ou até mesmo uma oração silenciosa que você carrega no coração. Cada palavra sua fortalece essa comunidade que cresce sob a proteção dos anjos, especialmente do mais silencioso e fiel entre eles, São José. Quando você comenta, curte e se inscreve, não está apenas ajudando o canal a alcançar mais pessoas, está permitindo que essa mensagem, que já chegou até você, encontre outros corações inquietos, outras almas cansadas, outras noites sem resposta. É simples, mas tem um poder imenso. A sua participação aqui é como um tijolo na construção de algo maior. E se isso faz sentido para você, aperte o botão de curtir, se inscreva e permaneça com a gente. Não somos números, somos uma corrente viva de oração, de aprendizado, de esperança. E você faz parte disso. Enquanto José dormia, o céu se movia, e há mais coisas prestes a acontecer. José não levantou a voz, não procurou os anciãos da cidade, não correu aos vizinhos buscando consolo ou conselhos, não acusou, não se defendeu, não espalhou suspeitas, apenas calou. E nesse silêncio habita uma dor que poucos conseguem suportar, a de amar profundamente e ainda assim se afastar por fidelidade à verdade que se conhece, mesmo quando ela parece incompleta. O amor por Maria estava intacto.
a justiça também. E entre esses dois pilares, o coração de José pulsava como um altar de sacrifício. Aquela noite, narrada no Evangelho de Mateus, não foi apenas o cenário de uma revelação celestial. Foi o desdobramento íntimo de uma batalha espiritual das mais intensas, travada não com palavras, mas com decisões. A Escritura é clara ao dizer: José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mateus 1:19. Nenhuma ação precipitada, nenhum juízo temerário. Apenas a decisão silenciosa de proteger quem ele amava, mesmo acreditando estar sendo deixado de lado por um mistério que ainda não compreendia. Essa é a medida da verdadeira justiça, não a que busca retribuição, mas a que se inclina para a misericórdia. José estava pronto para desaparecer da história, contanto que Maria não fosse ferida. Essa atitude revela o que os antigos chamavam de justiça moldada pelo amor. Um equilíbrio que somente almas retas, como a de São José, conseguem manter. São João Paulo II, na sua exortação apostólica Redemptoris Custos, disse que José é o homem em quem Deus confiou o início da história da salvação. E antes mesmo de compreender isso em sua totalidade, ele já agia com a nobreza de quem não esperava recompensa, mas escolhia o bem no segredo da alma. Imagine o peso de ver a mulher que você ama, com quem sonhou formar uma família, envolta num enigma inexplicável. Imagine saber que não foi você quem a gerou, e mesmo assim desejar protegê-la da vergonha pública, da humilhação social e até mesmo da morte, pois à luz da lei, Maria poderia ser apedrejada. José não fugiu do sofrimento. Ele o acolheu. A cruz que muitos rejeitam, a da renúncia silenciosa, da entrega sem respostas, foi abraçada por esse homem que nunca proferiu uma única palavra nas Escrituras, mas cujas atitudes ecoam como pregações eternas. Os padres da Igreja sempre reconheceram em José uma alma especialmente moldada por Deus para guardar aquilo que era mais sagrado. Santo Agostinho escreveu que a justiça de José consistia em não querer prejudicar Maria de maneira alguma. Já Santo Tomás de Aquino o chamou de virgem por amor à pureza de Maria e ao mistério da encarnação. E Bento XVI foi além. Disse que a grandeza de São José está exatamente no fato de ele ter vivido a sua missão com uma fidelidade humilde e escondida. Isso não é pouco, é grandioso, é escandalosamente contracultural. Num mundo que exalta a autopromoção, José ensina a glória da discrição. É ali, no meio da crise, que o céu o contempla. O guardião do mistério é reconhecido antes mesmo de saber que é guardião. Deus não escolhe aleatoriamente. Ele sonda os corações, e ao encontrar aquele homem justo, mergulhado em silêncio, disposto a sair de cena para preservar o bem da outra, decide revelar a verdade oculta. A verdade que não fere, mas transforma. A verdade que não humilha, mas honra. José não pediu sinais, não exigiu explicações, não fez perguntas. Ele amou, e o amor dele foi escudo. Pense em quantas vezes você também já se sentiu dividido entre o que seria justo e o que seria amoroso, entre o que os outros esperavam e o que a sua consciência indicava. Nessas horas, a figura de José se torna espelho e resposta. Ele não é um personagem distante da história. Ele é um mestre da decisão silenciosa, da coragem escondida, da ternura firme, um modelo para os que sofrem calados, para os que não têm palco, mas são fiéis no bastidor. Há algo de profundamente atual em tudo isso. Vivemos dias em que as escolhas são feitas no grito, no impulso, na pressa, e a justiça é muitas vezes confundida com vingança disfarçada. José, por outro lado, nos oferece uma sabedoria que parece esquecida, aquela que nasce da escuta, da paciência, da confiança no tempo de Deus. O impacto das decisões de José atravessa os séculos justamente porque ele escolheu o que era certo, mesmo quando parecia não fazer sentido. Agora eu quero ir mais fundo nesse momento em que o céu se inclina para aquele que escolheu não expor, não ferir, não acusar. E ali, nessa madrugada marcada por um amor puro e uma justiça sem alarde, o anjo entra em cena. Mas antes de seguir, me diga, esse silêncio de José faz sentido para você também? Comente aqui. Estou nessa caminhada também. Enquanto José dormia, o céu se movia,
E há mais coisas prestes a acontecer. Porque o tempo de Deus não segue a lógica humana. Ele obedece a um princípio mais alto, o da preparação interior. O Senhor não precipita suas revelações. Ele não se apressa diante da nossa ansiedade. Deus não grita. Ele espera. E isso nos diz muito sobre o modo como ele age. Deus poderia ter se manifestado antes. Poderia ter enviado o anjo logo no momento em que Maria disse sim ao anúncio do anjo Gabriel. Poderia ter esclarecido tudo a José ainda no início, evitando dúvidas, lágrimas e noites de aflição. Mas não fez isso. E a razão disso é profundamente espiritual. O anjo só aparece quando o coração de José já está moldado pela justiça e pronto para obedecer, mesmo sem compreender. A Escritura é clara ao chamá-lo de justo. Mateus 1,19. Mas essa justiça de José não era fria ou calculista. Era uma justiça moldada pelo amor, pela mansidão, pela fé que ultrapassa os olhos. Ele estava prestes a tomar uma decisão profundamente dolorosa: afastar-se de Maria em segredo, não para puni-la, não para condená-la, mas para protegê-la. E é nesse exato momento, quando José está para agir por amor, mesmo sem entender o plano, que o céu decide intervir. Santo Tomás de Aquino afirma que os anjos não falam à alma desordenada, mas àquela que está em paz e pronta para escutar. Summa Theologiae, Iquinona 113. Deus esperou o instante em que o coração de José já havia feito todo o percurso interior da entrega. Não foi apenas um sonho qualquer. Foi o momento exato em que o invisível se torna visível, quando a obediência silenciosa encontra a revelação divina. O guardião do mistério, como o chamou São João Paulo II na Redemptoris Custos, não recebeu explicações longas, nem justificativas racionais. O anjo trouxe uma frase direta: não temas. Duas palavras que nas Escrituras sempre precedem uma missão divina. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Maria e agora com José. Cada vez que Deus quer levantar alguém para algo grande, ele começa por remover o medo, porque o medo paralisa, mas a confiança move. E José se moveu, acordou, levantou-se e fez exatamente o que o anjo disse, sem perguntas, sem desconfiança, sem demora. O impacto dessa obediência silenciosa não pode ser subestimado. Naquele sim implícito de José, a história da salvação tomou forma concreta. Maria não foi deixada sozinha. Jesus teria um nome, um lar, um pai terreno. E tudo isso porque Deus esperou o momento certo, e José foi o homem certo. Ele é o modelo da prontidão discreta, da coragem sem palco, da fidelidade que não exige garantias. São José é o espelho de uma masculinidade restaurada, forte não porque domina, mas porque protege, poderoso, não porque grita, mas porque escuta. É o homem que recebe do céu a missão mais delicada já confiada a alguém: proteger o Salvador do mundo e sua Mãe Santíssima. Nenhum apóstolo teve tamanha responsabilidade. Nenhum profeta carregou o Verbo encarnado nos braços. Nenhum rei segurou Deus como criança dormindo. E tudo começou numa decisão feita no escuro, antes da revelação. Há mistérios que só se revelam quando a alma se dispõe ao sacrifício. Há verdades ocultas que o céu só libera quando o coração já está no ponto certo. Essa é a pedagogia divina. Ele não impede que passemos por noites difíceis, mas promete aparecer no momento exato em que a nossa entrega alcançar maturidade. Deus não evita a dor de José, mas transforma essa dor em caminho de luz. Essa dinâmica do céu não mudou. Quantas vezes também nós estamos às portas de decisões cruciais? Quantas vezes o medo tenta gritar mais alto que a esperança? E se Deus estiver apenas esperando que o nosso coração se purifique do desespero, para então nos falar com clareza? E se a resposta que tanto buscamos vier justamente quando estivermos prontos para obedecer, mesmo sem entender? Os santos nos mostram isso com a própria vida. Santa Teresa d'Ávila dizia que a obediência é o caminho mais curto para a união com Deus. E São Francisco de Sales ensinava que, quando a alma está tranquila, mesmo na dor, ela escuta melhor o que o céu quer dizer. São José é o ícone vivo dessa escuta madura, e por isso foi escolhido, não por acaso, não por sorte, mas por uma disposição interior única que o tornava capaz de carregar
literalmente, o plano de salvação. Agora eu quero ir até o ponto mais profundo dessa revelação. O que esse anúncio significava na prática? Porque ao aceitar Maria, José não estava apenas aceitando uma mulher grávida. Ele estava entrando numa batalha espiritual invisível, tornando-se o escudo entre o menino Deus e o mal que tentaria destruí-lo desde o início. Ele se tornaria o protetor visível de uma missão eterna. O silêncio dele seria espada, a sua obediência, fortaleza. Comente. Estou nessa caminhada também. Enquanto José dormia, o céu se movia. Não era imaginação nem poesia. Aquilo que acontecia naquela noite ia além de qualquer metáfora. Era real. Em meio ao silêncio da madrugada e ao cansaço de um coração dilacerado pela dúvida, a eternidade atravessava o tempo. Um anjo, mensageiro direto do Altíssimo, se aproximava daquele que havia sido escolhido para uma missão que nenhum outro homem recebeu, nem antes, nem depois. José, filho de Davi, não temas. As palavras que ecoaram em seu espírito não vieram de fora, vieram do alto. Não eram apenas uma instrução, carregavam autoridade, paz e uma verdade oculta que até então estava coberta pelo véu do mistério. O mesmo Deus que um dia falou com Moisés do meio da sarça ardente, que dirigiu-se a Elias no sussurro do vento, agora escolhia falar com José no silêncio do sono, e o conteúdo dessa revelação não deixava espaço para hesitação. Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. O impacto dessa mensagem não pode ser subestimado. José, que até então estava disposto a sair discretamente, agora ouvia da boca de um anjo que ele havia sido incluído na missão mais sagrada da história da humanidade. E não apenas como espectador. O anjo foi direto. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Tu lhe porás o nome. Isso significa muito mais do que escolher como a criança seria chamada. Era a formalização da paternidade legal. Na tradição judaica, dar nome era assumir, acolher, legitimar. Naquele instante, José se tornava o pai terreno do Salvador do mundo. O Catecismo da Igreja Católica, Nágir 532, afirma que, pela obediência de José, Jesus aprende a fazer a vontade do Pai. É com José que Jesus cresce. É com ele que aprende o valor do trabalho, do silêncio, da entrega diária. Nenhum detalhe foi por acaso. José não é um figurante. Ele é o guardião do mistério. O que estava oculto em Maria foi confiado a ele. A criança, a missão, o silêncio, o peso e a glória. E há algo ainda mais profundo. O anjo o chama de filho de Davi, algo que não aparece à toa. É uma afirmação que liga José à linhagem messiânica. Isso não é detalhe técnico, é cumprimento de profecia. Como ensina São João Paulo II na Redemptoris Custos, José é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, o homem justo que une a esperança de Israel com a realização das promessas. Ele não apenas acolhe Maria, ele acolhe o próprio plano de Deus sem saber exatamente como tudo se desenrolaria. Quantas vezes, diante de decisões difíceis, o que falta não é conhecimento, mas fé. José não exigiu provas, nem garantias. Ele não disse, mas como? Nem pediu sinais. Ele ouviu, acreditou e levantou-se para fazer o que precisava ser feito. É aqui que a grandeza de José brilha com força. Sua obediência não depende de explicações. Ela brota da confiança. São Bernardo de Claraval escreveu que José foi chamado pai de Jesus, não apenas por título, mas porque lhe foi confiada a paternidade real, ainda que não pela carne. Isso significa que ele exerceu com plenitude aquilo que todo pai é chamado a viver: ser presença, direção, proteção e entrega. Em uma época marcada por tantos ataques à família, olhar para José é reencontrar o verdadeiro significado da paternidade, da autoridade que serve e protege, que não oprime, mas sustenta. E não é por acaso que ele aparece justamente quando tudo parece frágil, quando Maria está grávida, mas sem explicações humanas, quando o Filho de Deus vem ao mundo, mas não encontra lugar, quando Herodes planeja matar o recém-nascido. Em todos esses momentos, José está lá, sem discursos, mas com atitudes. Ele escuta os anjos, compreende os sinais e age com prontidão. Essa prontidão é o que tantos de nós perdemos.
Esperamos a certeza absoluta antes de dar o primeiro passo. José não. Ele entende que o tempo de Deus nem sempre traz segurança visível, mas carrega uma força invisível que sustenta. E isso o torna não só exemplo, mas modelo de fé adulta. A visita do anjo, a revelação sobre Maria e a missão de acolher Jesus como filho são mais do que uma narrativa bonita. São um chamado. Um chamado para aqueles que vivem em dúvida, para os que têm medo de assumir responsabilidades que parecem grandes demais. José nos mostra que é possível responder ao impossível com fé silenciosa. Agora, eu quero ir mais fundo nesse ponto onde muitos hesitam. O medo. O medo de aceitar o que não se controla. O medo de não estar à altura. O medo de dizer sim a algo que muda tudo. José ouviu, não temas, e essa frase ainda ecoa para tantos que estão cercados por incertezas. Comente, estou nessa caminhada também. José acorda não com dúvidas, mas com clareza. A mesma noite que começou com um conflito interno esmagador, terminou com uma certeza inabalável. O anjo não explicou tudo. Não havia mapa detalhado, nem garantia de que as dores cessariam. Mas havia uma mensagem nítida, vinda do alto, que ressoava com força no seu íntimo. Não temas. 3 palavras que mudaram tudo. José compreendeu que Deus confiava nele. E para quem tem o coração inteiro entregue à vontade divina, isso basta. Na história da salvação, Deus nunca escolhe os mais eloquentes, os mais visíveis, os que já brilham diante dos olhos do mundo. Ele se aproxima do escondido, do que parece comum. José era carpinteiro. Trabalhava com as mãos calejadas, com os pés na terra, no silêncio do ofício diário. Mas foi justamente neste homem, discreto e oculto, que Deus depositou um dos maiores segredos do céu. O Messias nasceria sob sua guarda. A missão que José recebeu era humanamente impossível. Cuidar de Maria sem manchar sua honra. Proteger um menino que não era seu filho biológico, mas que trazia em si o mistério da eternidade. Ser o chefe de uma família onde o verdadeiro chefe era o próprio Deus encarnado. Nenhum manual prepararia alguém para isso. Nenhuma lógica sustentaria tal peso. Mas José não pediu garantias. Ele não disse, por quê? Nem pediu tempo para pensar. Ele levantou-se e fez conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. É aqui que se revela a grandeza silenciosa de São José. Enquanto tantos personagens bíblicos dialogam com Deus, expressam medos, resistem, negociam, José ouve e obedece. Santo Tomás de Aquino afirma que a obediência de José ultrapassa o natural porque, em sua liberdade, ele se entrega totalmente ao plano de Deus, mesmo sem compreendê-lo por inteiro. É nesse silêncio obediente que se oculta uma força inquebrantável. São João Paulo II chamou José de guardião do mistério, e não por acaso. Ele é o homem ao qual Deus confiou o segredo mais precioso da humanidade. E o que mais impressiona é que ele guardou esse mistério não com discursos, mas com ações. A santidade de José está em sua prontidão, na firmeza com que age no momento exato em que Deus o convoca. Ele não esperou mais uma confirmação. Ele não precisou ver mais nada. O sinal foi suficiente. A palavra foi definitiva. Talvez seja isso que mais nos desafie. Acreditar sem ver, agir sem ter todas as respostas. Escolher obedecer mesmo quando o caminho parece nebuloso. José não foi passivo, ele foi ativo na fé. E é essa fé madura, discreta e eficaz que nos falta tantas vezes. Queremos tudo explicado, queremos sentir segurança antes de dar o passo. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele age no silêncio e quem aprende a ouvir o silêncio como José se torna invencível nas lutas invisíveis. O Papa Francisco nos lembra com frequência. José é o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, mas de uma fidelidade constante e inabalável. Não se trata de ausência de dor, mas de presença firme. Não é ausência de dúvida, mas decisão mesmo com elas. Porque a confiança que José tem não está apoiada em si mesmo, mas no Deus que fala, ainda que poucas palavras bastem. A igreja inteira reconhece que, ao lado de Maria, ninguém teve tamanha intimidade com os mistérios do céu quanto José. Ele tocou, protegeu e ensinou aquele que criou o universo.
Levou-o nos braços como pai, mesmo sabendo que era criatura diante do Criador. Que coragem existe nisso? Que humildade viva se esconde nesse gesto cotidiano de ensinar Jesus a caminhar, a segurar uma ferramenta, a enfrentar a vida sem medo. José não foi escolhido porque era forte. Ele foi forte porque foi escolhido. E essa escolha não eliminou os desafios. Ao contrário, colocou-o no centro de uma batalha espiritual. Herodes queria matar o menino. O povo não entenderia a gravidez. As viagens seriam longas, os recursos escassos, o medo constante. Mas nada disso paralisou José. Ele sabia que se Deus o havia confiado uma missão, ele mesmo lhe daria as forças para cumpri-la. Não há dúvida de que estamos diante de um homem cujo coração foi totalmente moldado pela confiança. Ele é o exemplo perfeito do que significa ser fiel no pouco, e por isso, digno do muito. São José viveu aquilo que tantos de nós apenas desejamos: a capacidade de escutar uma verdade oculta e não fugir dela. Em vez de negar, ele acolhe. Em vez de duvidar, ele protege. Em vez de hesitar, ele age. E talvez seja exatamente isso que hoje o céu esteja esperando de cada um de nós. Que a fé silenciosa de José nos ensine que a verdadeira grandeza não está em fazer barulho, mas em estar disponível. Que sua prontidão nos lembre que as batalhas espirituais mais profundas não se vencem com palavras, mas com obediência. José é o homem que, ao ser visitado por um anjo, compreendeu que sua missão era muito maior do que sua compreensão. E mesmo assim disse sim. Agora eu quero ir até aquela cena onde tudo começa a se manifestar no visível. José desperta do sono, mas desperta também para sua vocação mais alta. A partir dali, cada passo, cada gesto, cada silêncio dele se torna uma resposta ao mistério que foi confiado em suas mãos. Comente: estou nessa caminhada também. José acordou e fez como o anjo havia mandado. Nenhuma pergunta, nenhuma exigência de confirmação, nenhum segundo sonho. O coração dele, ainda tocado pela revelação silenciosa daquela noite, respondeu com obediência. Uma obediência que não nasceu da conveniência, mas da confiança. E isso, no olhar da fé, é santidade em estado puro. José não buscava sinais, não fazia barganhas com o céu. Ele simplesmente agia, porque sabia que a verdade, quando vem de Deus, traz paz, mesmo quando desafia tudo o que se entende por lógica. A prontidão de José se assemelha àquela obediência que os anjos têm diante da voz do Altíssimo. Eles não discutem ordens, não calculam consequências, agem porque confiam. E José, escolhido para ser o guardião do maior mistério da humanidade, age como um deles. Um homem terreno com o coração moldado para decisões eternas. Uma obediência que se manifesta não na fala, mas na atitude. São João Paulo II, ao escrever sobre São José na exortação apostólica Redemptoris Custos, afirmou com clareza: o serviço de José ao mistério da encarnação é uma resposta humana ao mistério divino. Ele não compreendeu tudo, mas compreendeu o essencial. Deus falara, e quando Deus fala, a alma que o conhece não resiste, obedece. É o que também ensinava Santo Tomás de Aquino, ao afirmar que os sinais mais altos da graça são, muitas vezes, silenciosos, mas eficazes. José viveu isso, não por palavras, mas por obras. Esse homem oculto nas páginas do Evangelho se torna, aos olhos espirituais, o protagonista de um dos momentos mais impactantes da história da salvação. A missão que ele aceita, sem hesitar, o torna cooperador direto do plano redentor. Ele não é um espectador do milagre, é parte dele. Seu sim silencioso ecoa como um sim que resgata a dignidade da paternidade, da coragem, da fidelidade às promessas divinas. E a grandeza desse momento está justamente na ausência de espetáculo. Não há trovões, não há fogo descendo do céu, não há multidões aplaudindo. Há apenas um homem que acorda, veste sua roupa de carpinteiro e começa o dia obedecendo à vontade de Deus. Mas esse gesto comum, invisível aos olhos humanos, é o que transforma o comum em sagrado. É quando o ordinário se torna instrumento do extraordinário. A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, nunca ignorou o peso desse sim. Os padres da Igreja, como Santo Irineu,
já enxergavam em José o espelho da fidelidade de Abraão, um homem que, mesmo sem compreender plenamente, parte confiando. E se Abraão subiu ao monte com Isaque, José desceu as responsabilidades do cotidiano com o Filho do Altíssimo em seus braços. Ele não ofereceu um sacrifício externo, ofereceu a si mesmo por inteiro. Essa entrega silenciosa é o que muitos hoje ignoram, em tempos onde a fé precisa ser validada por respostas imediatas, provas visíveis e likes. José é o contrário disso. Ele ensina que a fé sólida nasce quando se acredita sem ver, quando se obedece sem aplausos, quando se ama sem garantias. Ele é o antídoto contra a ansiedade espiritual do nosso tempo. Ele é o escudo de quem decidiu confiar mesmo no escuro. E talvez, por isso mesmo, ele tenha sido escolhido. Porque Deus não precisa de barulho para agir. Ele age no íntimo. Ele transforma no oculto. Ele opera onde o mundo não olha. E José, o carpinteiro de mãos calejadas e olhar firme, se torna o guardião do Messias, porque foi o guardião da fé no invisível. A sua resposta pronta, imediata e sem exigências, é uma resposta que rasga o véu da dúvida e revela a grandeza de um coração que já estava preparado antes mesmo do sonho chegar. Essa prontidão interior não nasce da emoção do momento, nasce da vida inteira, da pureza cultivada no secreto, da justiça vivida no silêncio, da humildade que nunca esperou reconhecimento. Por isso São Bernardo dizia que, entre todos os santos, José foi o mais digno de ser chamado pai, porque soube viver a paternidade como um reflexo da do Pai eterno. Ele protegeu, ensinou, cuidou e ofereceu, tudo sem buscar glória. A Igreja, em sua sabedoria, reconheceu isso ao longo dos séculos. Bento XVI, ao meditar sobre José, afirmou que ele é o homem da escuta, aquele que, mesmo sem dizer nada, cumpre tudo. E essa escuta vai além do som. É a escuta da alma, aquela que percebe quando Deus fala através dos sonhos, das circunstâncias, das pessoas. José não apenas ouviu, ele acolheu a mensagem com o coração inteiro. E há algo profundamente belo nessa forma de viver. Quando a alma aprende a escutar, ela também aprende a responder. E responder, nesse caso, não significa falar, significa mover-se, tomar decisões, carregar responsabilidades, assumir riscos, proteger o que ainda não se entende. José não adiou a resposta, não esperou ter tudo claro, não procurou um segundo anjo, acordou e fez. E é aí que sua grandeza se impõe com ainda mais força, porque ele poderia ter pedido mais tempo, poderia ter questionado, poderia ter hesitado, mas não. Ele se levanta e vai ao encontro da missão, e não qualquer missão. Estamos falando da missão de proteger o próprio Filho de Deus, de ser o escudo humano entre o céu e os perigos da terra, de cuidar de Maria, a cheia de graça, com a reverência de um homem que sabia que pisava em terra sagrada. Agora eu quero ir até o centro dessa escolha, porque quando José decide obedecer, ele não apenas acolhe uma criança, ele acolhe a cruz que viria, o exílio, as perseguições, a fuga para o Egito, a responsabilidade de sustentar aquele que sustentaria o mundo. Comente, estou nessa caminhada também, e continue comigo. José sabia que não era digno, sentia isso em cada respiração, em cada batida do coração que tentava acompanhar o ritmo do céu, mas ainda pulsava limitado pelo tempo. Diante da grandeza do que havia recebido no sonho, uma coisa se tornou clara. Aquela missão não era sua por mérito, era dom, era entrega, era graça. Ele não viu uma multidão de anjos, não ouviu trombetas. A revelação chegou num silêncio mais forte que o barulho do mundo. Era um chamado que não gritava, mas que preenchia tudo. E ali, naquela obediência sem palavras, estava um dos maiores atos de fé da história. José acordou e não hesitou. Não pediu mais sinais, não pediu garantias. Apenas se levantou e fez o que lhe havia sido dito. É difícil imaginar o peso desse instante. Assumir Maria significava carregar uma verdade oculta, incompreensível para os olhos humanos. O Messias, prometido por séculos, estava agora sob seu cuidado. O Filho do Altíssimo, encarnado em forma de criança, dependeria do silêncio, da força e da fidelidade de um homem comum.
mas comum só aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus, ele era o guardião do mistério. Esse tipo de grandeza não aparece nas praças, não brilha nas vitrines, não estampa manchetes. Ela se revela no esconderijo do cotidiano, no sim dado no escuro, nas decisões tomadas com o coração ajoelhado. São José não discutiu com o anjo. Ele não questionou o impossível, apenas confiou. E essa confiança transformou toda a sua vida, e a nossa. Muitos santos e doutores da Igreja reconheceram essa obediência silenciosa como sinal de um espírito imensamente elevado. São Bernardo de Claraval, por exemplo, dizia que o justo José foi feito participante dos segredos divinos porque sua alma era digna de tamanha confiança. O Papa Leão XIII afirmou com clareza: a missão de José foi grandiosa, porque Deus confiou a ele o que tinha de mais sagrado neste mundo, Jesus e Maria. Isso não é pequeno, isso é tremendo. É impressionante perceber que Deus poderia ter enviado seu Filho ao mundo de qualquer maneira. Poderia ter usado milagre sobre milagre, luz sobre luz, intervenção direta dos céus, mas escolheu o caminho do silêncio, da simplicidade, da família. E nesse plano havia um homem que, mesmo se sentindo pequeno, entendeu que não podia recuar, porque o chamado de Deus não exige perfeição, mas prontidão. E aqui está um ponto essencial. Toda missão que vem de Deus vem acompanhada da graça para obedecer. É isso que torna o impossível possível. Não é a nossa força que sustenta a promessa. É a fidelidade dele que sustenta os que dizem sim. José não recebeu um manual, não teve todos os passos explicados, mas confiou naquele primeiro passo. E quando o primeiro passo é dado com fé, os próximos se iluminam com a mesma luz que guiou os santos. Pensa em quantas vezes nos sentimos pequenos diante das lutas, das decisões, das pressões da vida. Em quantas situações parece que a batalha espiritual é grande demais, que estamos sozinhos diante de um mistério que não compreendemos. E, no entanto, talvez seja justamente aí que Deus age. Talvez seja no sono do carpinteiro, no silêncio do quarto, no suspiro de quem não sabe mais o que fazer, que o céu se aproxima. São José é a prova viva de que a grandeza não está em falar muito, mas em obedecer rápido. Não está em mostrar força, mas em confiar mesmo quando tudo parece frágil. Ele não fugiu, não se escondeu, não culpou ninguém. Ele apenas fez o que deveria ser feito. E esse gesto discreto moveu a história da salvação. Os papas ao longo dos séculos foram unânimes ao reconhecer esse homem como uma coluna da fé cristã. São João Paulo II escreveu que São José é o homem do silêncio fecundo, e que nele vemos o esplendor da verdade. Bento XVI destacou que José nos ensina que é possível ser fiel sem fazer barulho, ser grande sem se impor. Francisco, por sua vez, nos convida a invocar sua intercessão nas causas mais difíceis, porque José é aquele que sabe guardar, proteger, conduzir, mesmo no escuro, guardião do mistério. É assim que ele é chamado em muitos escritos espirituais. Não só porque guardou Jesus e Maria, mas porque guardou a fé diante de tudo que não podia compreender. E talvez isso fale diretamente com quem, hoje, vive algo parecido. Quando a vida se complica, quando as certezas desaparecem, quando a luta parece invisível, aí também é lugar de fé. José nos lembra que o silêncio pode ser mais forte que qualquer discurso, que a espera pode ser mais poderosa que a pressa, que obedecer, mesmo sem entender tudo, é um ato de coragem divina. E quando se obedece com fé, mesmo sentindo-se pequeno, grandes coisas acontecem. Agora eu quero ir mais fundo nesse olhar que José lança para Maria, nesse instante após o sonho, quando tudo em volta ainda parecia igual, mas dentro dele, tudo havia mudado, porque ali começa a segunda parte dessa história, onde o silêncio de José encontra a promessa viva em seus braços. Comente: estou nessa caminhada também. Enquanto o mundo ainda dormia, José despertava por dentro. A voz do anjo não só acalmava sua inquietação, mas fazia nascer uma nova identidade. Pai, não por sangue, não por geração natural, mas por eleição divina. Deus confiava a ele o filho que havia prometido por séculos, anunciado por profetas, esperado com ansiedade por gerações inteiras. E José,
um simples carpinteiro, se tornava o guardião do mistério mais profundo da história, a encarnação. Nesse momento, a paternidade deixava de ser um título e se tornava uma missão espiritual. José compreendeu que não se tratava de dominar ou de possuir, mas de proteger, de servir, de conduzir com firmeza silenciosa. A paternidade, em sua forma mais pura, não é fruto do ego, mas da entrega, e essa foi sua escolha: acolher a vontade de Deus sem exigir explicações. Não se ouviu da boca de José um discurso, mas a obediência fez dele um proclamador silencioso da verdade eterna. Santo Tomás de Aquino afirma que, embora José não tenha gerado Jesus segundo a carne, sua paternidade é autêntica e perfeita, pois ele exerceu todas as funções de pai, com total fidelidade. Esse homem justo tornou-se imagem concreta da paternidade de Deus na terra. Cuidou do Verbo feito carne com mãos humanas, guiou seus primeiros passos, ensinou a palavra a falar, mostrou ao Criador como se segura uma ferramenta. É impossível compreender a grandeza dessa missão sem perceber o quanto o céu confiou na terra. E se José tivesse recusado? Se tivesse dado ouvidos às vozes do medo, da desconfiança, da lógica fria, a história não teria sido a mesma. A redenção do mundo, é verdade, não dependeu dele. Mas o caminho da salvação passou por sua coragem em dizer sim, não com palavras, mas com ações. É por isso que os santos e os papas o exaltam com tanto respeito. Leão XIII o proclamou protetor da Igreja Universal. João Paulo II dedicou-lhe uma exortação inteira: Redemptoris Custos, o guardião do Redentor. E em cada linha, reforça-se a ideia de que José é modelo para todo aquele que, em meio à escuridão, escolhe confiar. Há uma força espiritual em homens que assumem responsabilidades que não nasceram deles, mas foram entregues por um chamado mais alto. José é o patrono de todos que, sem saber exatamente como, se veem diante de tarefas grandes demais para suas mãos. E mesmo assim, dizem sim. Essa é a essência da batalha espiritual que muitos vivem hoje. Não lutar contra o mal com espadas ou palavras, mas com constância, silêncio e fidelidade. São José é, como chamavam os antigos, o terror dos demônios, não porque gritava, mas porque sua obediência silenciosa derrubava planos inteiros do inferno. O mundo moderno teme o silêncio, mas o silêncio de José não era vazio, era cheio de presença. Ele ouvia, observava, discernia. Sua fé não se manifestava em discursos, mas em decisões. E cada decisão dele gerava impacto eterno. Ele foi o primeiro a adorar o menino Deus no colo de Maria, o primeiro a chamar Jesus de filho, o primeiro a protegê-lo com o próprio corpo. É por isso que a Igreja, com sabedoria, o coloca como patrono das famílias, dos trabalhadores, dos moribundos. Onde há fragilidade, ele aparece como escudo. Essa paternidade que nasce no espírito ultrapassa qualquer definição humana. Ela é fruto de um sim que não precisa de palco. Um sim que transforma dever em amor. José amou com uma intensidade que não se explica, apenas se contempla. E esse amor se tornou escola para todos que desejam ser fiéis no pouco, constantes na luta, íntegros na missão. Não é à toa que São Bernardo dizia: não se pode duvidar de que Cristo honrou São José como pai, e que lhe obedeceu na terra como a um pai verdadeiro. Há uma verdade oculta que poucos percebem. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais apto se torna para receber a missão de Deus. José não buscava títulos, não ansiava por grandezas. Justamente por isso, foi escolhido para a missão mais elevada. Isso nos ensina que as decisões que tomamos em silêncio, longe dos aplausos, são muitas vezes as que mais tocam o céu. Não é na força das palavras, mas na entrega do coração que nascem os verdadeiros milagres. José entendeu tudo isso não porque era extraordinário por natureza, mas porque permitiu que o Espírito de Deus conduzisse cada passo. Ele não precisava entender tudo para confiar. Isso nos confronta diretamente. Quantas vezes exigimos todas as respostas antes de dar um passo? Quantas vezes paralisamos diante da incerteza? José caminha mesmo quando não vê, avança mesmo quando não compreende, protege mesmo quando não possui. É esse tipo de fé que move o invisível. Agora eu quero ir mais fundo na essência dessa paternidade espiritual, porque o que José viveu naquela madrugada
Não foi apenas uma aceitação, foi uma transformação silenciosa, um chamado que ressoou dentro dele como uma ordem suave e inquestionável. E o que aconteceu a partir desse momento revela ainda mais a profundidade do seu papel nesse mistério. Comente: estou nessa caminhada também. Enquanto José dormia, o céu se movia. Aquelas horas de descanso foram, na verdade, o palco silencioso de uma das maiores revelações da história. Deus escolheu um momento em que José não poderia resistir com argumentos, nem interromper com perguntas. Era preciso que tudo chegasse ao coração, sem a barreira da razão. Direto, profundo, definitivo. E quando o anjo apareceu, não havia espaço para metáforas ou enigmas. A mensagem era clara, reta como um sopro de eternidade. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Aquela frase não apenas esclarecia um mistério, ela transferia uma missão. E não qualquer missão. José foi convidado a entrar em algo impossível de controlar, de compreender por completo. Proteger um mistério maior do que ele mesmo. Ser o guardião da promessa. O escudo de Deus encarnado. O protetor da mulher mais pura da humanidade. Tudo isso, sem explicação detalhada, sem garantias humanas, sem previsões. Apenas um anúncio e uma direção. E ele obedeceu. Pensa bem, você teria coragem de obedecer sem entender? De dizer sim quando tudo parece obscuro? Quando o mundo gira na contramão do que você sente? Quando a lógica te convida a recuar? José não tinha um mapa, mas confiava na voz que o guiava. Ele não viu o futuro, mas creu naquele que governa o tempo. É por isso que a Igreja o chama de homem justo, não apenas por sua conduta moral, mas por sua docilidade radical diante da vontade divina. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, afirma que, quando a graça de Deus encontra um coração obediente, ela realiza maravilhas que a razão humana não pode antecipar. Foi isso que aconteceu com José. A obediência dele foi o terreno fértil, onde Deus plantou o mais alto de seus desígnios. Ele não questionou, ele se levantou. E com esse gesto, selou o início de sua missão como guardião do mistério. Há algo profundamente espiritual nesse tipo de entrega. Em cada era, Deus confia tarefas que parecem impossíveis. Ele chama pessoas comuns para proteger algo extraordinário. Um filho que chega inesperadamente, uma porta que se fecha, uma enfermidade sem explicação, uma responsabilidade maior do que as forças aparentes. Nessas situações, surge a pergunta silenciosa: você aceita guardar aquilo que não pode entender agora? José aceitou. São João Paulo II chamou José de guardião do Redentor e disse que seu silêncio foi uma forma de contemplação ativa. Ele não falou, mas fez. Não opinou, mas obedeceu. E na obediência, tornou-se um gigante invisível na história da salvação. Como um anjo em carne, sua presença sustentou a infância de Cristo sem exigir aplauso, sem buscar reconhecimento, sem colocar-se no centro. É assim que Deus age com aqueles que Ele confia grandes missões. Não oferece aplausos, oferece peso, não promete palco, entrega cruz. Mas junto com essa cruz, dá também a força silenciosa dos anjos, a coragem dos justos, a paz dos que sabem que estão onde deveriam estar, mesmo que não vejam claramente o porquê. José não era espectador, era peça fundamental num plano eterno. Quantas vezes você já se viu diante de algo que parecia maior do que sua capacidade de suportar? Uma responsabilidade inesperada, uma decisão que afetaria outros, uma escolha em que não havia garantias? A fé que moveu José é a mesma que hoje é oferecida a cada um que se abre à vontade de Deus, mesmo quando ela assusta. É uma fé que não exige provas, apenas presença, e por isso ele é chamado de poderoso São José, não porque usou de força humana, mas porque permitiu que a força de Deus agisse através da sua humildade. A Igreja, desde os primeiros séculos, reconheceu sua grandeza. Leão XIII afirmou que São José, tendo sido o chefe da Sagrada Família, continua sendo hoje o protetor da Igreja inteira. Um título imenso para um homem que viveu escondido. Mas é justamente isso que revela sua grandeza. Ele não precisou aparecer para transformar tudo ao redor. Muitas vezes a missão mais sagrada é aquela que ninguém enxerga.
mas que transforma o mundo a partir de dentro. José foi esse pilar oculto, esse guerreiro silencioso, e continua sendo, até hoje, é invocado nas batalhas espirituais, nas angústias familiares, nas decisões sem resposta. Ele se tornou refúgio para os que lutam com o invisível, escudo para os que defendem o que não pode ser explicado, consolo para quem aceita carregar um chamado que ainda não entende. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa entrega que desafia a lógica, porque a coragem de José não está apenas no que ele fez, mas no que ele renunciou, no que ele não disse, no que ele sustentou em silêncio, diante do olhar do mundo e sob o olhar dos céus. E há muito, muito mais escondido nesse silêncio do que parece. Comente: estou nessa caminhada também. O mundo dormia, mas o céu falava, e no coração de um carpinteiro justo, Deus encontrou alguém que diria sim, sem precisar de palavras. Enquanto os olhos de José estavam fechados, o céu se abria sobre ele com uma clareza que não se vê nem com os olhos bem abertos. Era noite, mas tudo ao redor irradiava luz, não luz física, mas a luz de um propósito revelado. Um anjo foi enviado, não para dar explicações longas, não para satisfazer curiosidades humanas, mas para confiar uma missão que só poderia ser compreendida pelo Espírito. O que José ouviu naquela noite não foi apenas uma frase celestial, foi o som de um chamado. Algo que não se discutia, algo que não precisava de garantias. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Uma frase como essa poderia parecer improvável demais, mas para os que vivem da fé, o improvável é o solo fértil da confiança. José não pediu provas, não fez perguntas, não pediu mais tempo. Ele acordou e obedeceu. Há nisso um mistério profundo. O tipo de mistério que silencia até os anjos, que desarma o entendimento e que só pode ser abraçado com o coração inclinado. São João Paulo II disse que José foi um homem do silêncio, mas não um silêncio vazio. Era o silêncio do consentimento interior, da escuta aberta, da entrega total. Bento XVI, por sua vez, destacou que São José acolheu a vontade de Deus, mesmo quando ela fugia totalmente da lógica humana. Essa lógica celeste que ultrapassa o raciocínio natural é a mesma que continua se revelando a quem confia. São José se tornou o guardião do mistério. Não um guardião de espadas, mas de promessas. Ele não precisou anunciar nada aos quatro ventos. Sua fé não fazia barulho, mas sustentava o próprio Salvador nos braços. Aqui está a grandeza que o mundo não entende. José acreditou antes mesmo de ver. Assumiu a paternidade do Messias antes mesmo de ouvi-lo falar. Cuidou de Maria sem nunca exigir explicações. Ele confiou. E esse verbo, que muitos acham pequeno, moveu a história da salvação. Nos evangelhos, há poucas palavras sobre ele, mas há uma abundância de significado em cada ação sua. Ele não aparece buscando reconhecimento. Ele aparece tomando decisões firmes e silenciosas. Ele age porque crê, e crê porque ama. É por isso que a Igreja o chama de castíssimo esposo da Virgem Maria, patrono da Igreja, protetor das famílias e terror dos demônios. Sim, José, esse homem que não pronunciou grandes discursos, é chamado de terror dos demônios, porque o inferno teme aquele que obedece sem hesitar, que protege sem medir forças, que ama sem exigir nada em troca. Hoje vivemos em tempos barulhentos. Somos bombardeados por vozes, opiniões, incertezas. Mas José nos ensina que algumas das maiores batalhas espirituais são vencidas no silêncio da obediência. Ele foi o escudo invisível de Maria, o refúgio da palavra eterna feita carne. Ele foi a fortaleza de uma promessa que precisava chegar intacta até a cruz. Tudo isso, carregando madeira nas costas, empunhando ferramentas simples, sustentando a fé no cotidiano de cada martelada. Agora eu quero ir mais fundo nesse gesto silencioso que despertou a salvação. Porque há momentos em que o plano de Deus parece grande demais, pesado demais, distante demais da nossa realidade. E mesmo assim, o chamado permanece. É aí que a figura de José se ergue como um espelho e um desafio. Ele não teve garantias humanas, mas teve um coração disponível.
Ele não viu tudo com os olhos, mas percebeu tudo com a alma. Essa é a coragem que muda destinos. A de confiar, mesmo sem entender todos os detalhes. A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, sempre reconheceu em José uma figura forte e discreta. Santo Tomás de Aquino o chamava de o mais digno de todos os santos depois da Virgem Maria, pois a missão que lhe foi confiada exigia uma pureza e fidelidade absolutas. São Bernardo de Claraval dizia que não há dúvida de que José foi escolhido por Deus, entre todos os homens, para ser o sustentador da Sagrada Família e o depositário dos segredos divinos. Isso não é romantismo espiritual, é um reconhecimento real do seu papel decisivo na história da salvação. E é por isso que hoje, quando tudo parece incerto, quando o coração se aperta diante de escolhas difíceis, podemos olhar para ele e repetir com sinceridade: São José, ajuda-me a confiar mesmo quando o plano de Deus parece grande demais para mim. Essa não é apenas uma frase bonita, é um clamor, um pedido sincero a quem já caminhou por essa estrada de dúvidas e mesmo assim permaneceu firme. José não fugiu. José não se escondeu. José não exigiu sinais. Ele apenas se levantou e viveu a vontade divina. Quando você olha para a sua própria vida, para as batalhas silenciosas que enfrenta, para os pesos que carrega no coração, talvez encontre em José não só um intercessor, mas um companheiro. Alguém que entende o que significa dizer sim, sem entender tudo. Alguém que conhece o sabor do cansaço e ainda assim continua fiel. Alguém que ouviu a voz de Deus no escuro e decidiu caminhar à luz dessa voz até o fim. Porque às vezes, o que Deus precisa não é de quem sabe muito, é de quem confia. E isso, José viveu como ninguém. Comente. Estou nessa caminhada também. Se você chegou até aqui, é sinal de que essa história falou com você de algum modo. Talvez pela fé silenciosa de José, talvez pela sua coragem sem palco, ou talvez porque você também esteja tentando confiar, mesmo quando não entende tudo. É por isso que esse espaço existe, para que quem busca sentido encontre direção. Se esse conteúdo te fez bem, se te trouxe paz ou clareza, se inscreve no canal. Assim você continua recebendo conteúdos assim, feitos com verdade, com profundidade e com a certeza de que cada detalhe importa. Deixa também nos comentários a frase "Estou com você até o fim". É a nossa forma de reconhecer quem caminha junto, quem permanece até o último segundo. E se sentiu essa conexão durante o vídeo, deixa o seu like. É simples, mas fortalece essa corrente invisível de pessoas que, como você, estão buscando algo maior. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá, porque quando se caminha com fé, cada passo revela mais do que parecia escondido.